Olha aí, olha aí. Tá? Ora, então, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma reunião de Câmara. Hoje, portanto, um bom dia à doutora Manuela, que nos secretaria. Bom dia também às vereadoras Esmeralda e Anabela. Bom dia ao Sr. Vereador António Fialho, ao público aqui presente e a todas as pessoas que nos seguem via streaming. Eu começaria a reunião a justificar a ausência da Sra. Presidente, que hoje está ausente devido a trabalho externo, em representação do município de Arguengos de Monsaraz, numa iniciativa da CIMAC Adral em Bruxelas. Depois, hoje, em reunião de Câmara, temos aqui uma ata para aprovar. Portanto, trata-se da ata. Nós temos aqui umas pequenas alterações a fazer à ata, começo já por aí, coisas de pormenor, que depois podemos entregar às senhoras vereadoras se quiserem depois verificar, mas são pormenores de texto e não de conteúdo, está bem? Faz favor. Bom dia, depois farei os cumprimentos normais. É só para dizer que no âmbito da ata também temos algumas questões de pormenor, nada de substancial, que tem a ver com questões também da redação e não com o conteúdo em si, que faremos depois também chegar à doutora Manuela com conhecimento do restante executivo. Obrigada. Muito bem. Então, nesse caso, passaria à aprovação da ata, neste caso é a ata número 6. Passava quem vota a favor, quem vota contra, peço desculpa, quem se abstém. A ata está aprovada por unanimidade. Entretanto, passava ao período antes da ordem do dia e, nesse caso começava por mencionar um evento deste fim de semana que se realizou em Arguengos de Monsaraz, que foi a Baja TT Xaris 2023, Arguengos, Mourão e Redondo, como agora é. E a Baja, de mencionar que a Baja integrou este ano o circuito FIA, contando assim a prova para o Campeonato Europeu da modalidade. Tivemos em Arguengos 250 participantes, foi um recorde. A organização da prova está efetivamente parabéns pelo trabalho extraordinário que realizaram. Foi um trabalho elogiado por pilotos, por agentes federativos e por comissários. Muitos parabéns à SAR, a secção de motorismo. Para além desta palavra também de agradecimento e reconhecimento à direção e a toda a equipa que a direção angariou para poder concretizar este rally, queria deixar também muito obrigado a todos os pilotos arguenguenses que participaram na prova, e foram este ano 24 pilotos no total. Foi uma participação muito forte dos jovens arguenguenses, que demonstra efetivamente a vitalidade e a dinâmica do desporto motorizado em Arguengos de Monsaraz. Para além da coragem de participar, alcançaram resultados de franca relevância. E assim temos arguenguenses com excelentes classificações, tivemos arguenguenses no pódio, tivemos arguenguenses a ganhar as suas classes e tivemos inclusive um arguenguense a lutar pelo primeiro lugar da classificação geral, uma coisa extraordinária. Portanto, a dar luta ao grande António Maio. Portanto, muitos parabéns a todos, volto a repetir, muitos parabéns a todos, os arguenguenses e à SAR, a secção de motorismo. Depois, também tinha aqui para transmitir que este fim de semana realiza-se o evento da iniciativa Pro Lama, o passeio TT que liga Arguengos e Mafra, que decorre já há alguns anos. Este ano a iniciativa parte de Arguengos e termina em Mafra. Tem inscritos 65 viaturas, o que prefaz um total de 180 participantes que vão pernoitar em Arguengos de sexta para sábado. De alertar e dar informação à população que na sexta-feira à tarde estará interdito o estacionamento do Largo Almeida Garrete e a rua aqui da Praça de Liberdade, a rua aqui dos Correios, também estará interdita a estacionamento.
A partida decorrerá no sábado de manhã, logo pelas 8 da manhã, caminho de Mafra. Aproveito também para mencionar o seguinte. As piscinas municipais cobertas a Vítor Martelo têm por normalidade abrir início de outubro. Este ano vão abrir início de novembro, 2 de novembro, devido a trabalhos de substituição de equipamento que estão a ser efetuados pela autarquia. Estamos a remodelar a unidade de tratamento de ar, uma unidade nova. Estamos a colocar 2 cilindros, que só tinha um, e estamos a remodelar o equipamento que estava nas piscinas desde a sua abertura, desde 1998. Este equipamento nunca tinha sido substituído, está a ser substituído pela primeira vez. Estamos também a alterar todo o equipamento térmico e o que levou a que um atraso na abertura de um mês. A situação prende-se não com o procedimento do município, mas prende-se com a entrega de equipamento. O equipamento que não era do nosso conhecimento tem um prazo de entrega de 10 semanas. Apesar de termos providenciado algum tempo para a substituição, não esperávamos que tivesse 10 meses, o prazo de 10 meses, que tivesse um prazo de 10 meses de entrega, 10 semanas. Eu estou a dizer 10 meses, mas enganei-me, é 10 semanas. Nós estávamos à espera que tivesse um prazo de 10 semanas de entrega, o que atrasa aqui um bocadinho a abertura da piscina. De qualquer das maneiras, a abertura é um bocadinho, tem 30 dias de atraso, mas é no sentido de termos todas as melhores condições para frequentarmos as piscinas municipais e darmos um melhor serviço e uma melhor qualidade. E em relação ao período antes da ordem do dia, eu tenho dito, passo a palavra à vereadora Esmeralda. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Agora sim, muito bom dia aos eleitos, à doutora Manuela, ao público presente e a quem nos acompanha via streaming. Dar aqui algumas notas antes da ordem do dia, relativamente a que são alguns dos apontamentos que tomamos ao longo dos últimos 15 dias. Colocar aqui então algumas questões ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Vereador, uma vez que a Sra. Presidente não se encontra. Uma das questões que tinha era direcionada a ela, eventualmente depois passará para a próxima reunião para que ela possa dar resposta. Era relativamente, Sr. Vice-Presidente, aqui relativamente à alteração de trânsito junto à EBAG, à Escola Básica António Geão, vulga Escola Amarela, porque a população assim melhor a conhece. Perguntar que houve aqui várias retificações ao longo do tempo e acho que era importante, eventualmente, na reunião de hoje, se fosse possível, o Sr. Vice-Presidente esclarecer como é que efetivamente ficou a situação do trânsito e aquilo que temos que calcular, uma vez que, num prazo de 15 dias ou pelo menos de uma semana, tivemos que fazer alterações, considero, de alguma substância naquela zona para a fluição do trânsito e soubemos que houve ali grandes constrangimentos, daí depois ter-se feito uma alteração posterior a esta situação. Depois, relativamente ao roçamento de ervas, a perguntar aqui, neste caso, acho que é com o Sr. Vereador António Fialho, correto? No dia 19 de setembro houve roçamento na Tapada das Cegonheiras, no entanto não houve qualquer tipo de aviso, nem em Facebook, nem edital, nem informação no próprio site do município. Houve anterior a isso, que terminou a 14 de setembro, e depois houve posterior a isso, a partir do dia 20 de setembro, mas o dia 19 não foi contemplado naquela zona. Ao que me apercebi nesse dia, porque estava em casa a fazer a limpeza do quintal, posteriormente a isso a GNR esteve no bairro junto a um dos moradores, que me parecer que houve ali alguma situação, não sei se alguma situação foi reportada ou não, o Sr. Vereador se tem conhecimento, que tinha a ver precisamente com o facto dos carros não terem sido retirados porque as pessoas não sabiam que teriam que os retirar. Deixava aqui esta nota e pedir a sua atenção relativamente à situação que ocorreu no bairro. Depois, relativamente à CAF, que era a situação que tinha para a Sra. Presidente, posso deixá-la aqui e depois voltarei a repeti-la, não chegou aqui a este órgão, pelo menos porque quer-me parecer que podia ser assim, nem o lançamento das normas, nem a retificação das mesmas relativamente à CAF para o ano 2023-2024, ano letivo. Já o ano passado veio a ratificação, a tomada de decisão relativamente às normas.
já o ano passado tinha acontecido relativamente às normas, temos feito ratificação posterior, mas o que é coincidência é que nós tivemos reunião de Câmara no dia 13 de manhã e a Sra. Presidente não fez referência, depois de ter feito uma grande descrição sobre o trabalho que ia ser desenvolvido, o investimento que tinha sido feito na área da educação, não fez qualquer tipo de referência relativamente à componente de apoio à família, daí a nossa dúvida, porque ainda não nos chegou qualquer tipo de documento e as inscrições já decorreram, já fecharam, começaram com 24, passaram para 26 e nós gostaríamos de saber o que é que se passa relativamente a este assunto. Obviamente compreendo como não é nenhum dos pelouros dos que estão presentes que esta informação depois nos seja feita pela Sra. Presidente de outra forma, ou por e-mail, ou então na próxima reunião de Câmara. Depois, queria saber o ponto da situação, Sr. Vice-Presidente, relativamente à Estrada Regional 381 Falcoeira Caridade, que tínhamos falado na última reunião, que naquela última reunião tivemos 4 situações de queixa de munícipes, não é? Falámos nessa situação e gostaria de saber o ponto da situação relativamente ao mesmo. Depois, queria perguntar, é uma dúvida que ficou da última reunião, mas que as perguntas foram tantas e depois esta passou, que tinha a ver com as alterações ao orçamento que fizemos na última reunião e que aprovámos. Houve uma descabimentação de uma das verbas previstas que tinha a ver com a contratação do serviço para os espaços verdes. Pergunto eu se houve alguma alteração relativamente àquilo que é a intenção do município de contratação da empresa externa ou se mantém dessa intenção e o porquê da redução dessa verba. Depois, quanto ao arranjo ali da rua, da via no cruzamento da rua do Ultramar com a rua de Moçambique, ou seja, do centro de saúde com a rua que vem do pavilhão ginásio desportivo, perguntar qual é o que é o ponto da situação relativamente ao arranjo, porque sabemos que para além da circulação normal de municípios é uma zona de acesso a ambulâncias e que as pessoas que vêm dentro de uma ambulância, nós não sabemos as condições físicas que as mesmas se encontram, saber o ponto da situação relativamente ao arranjo daquele local. Depois, gostaria de saber se é que é possível, qual é que é o início efetivo da ecopista em Reguengos de Monsaraz, uma vez que pensaríamos que seria de todo útil que a zona que apanha a antiga estação da ferroviária fosse abrangida também pelo arranjo daquele troço, uma vez que o arranjo acontece metros à frente, quase junto à entrada da localidade de Reguengos de Monsaraz, que vem do lado de Évora. Perguntar então se está previsto ou não o arranjo também daquele resto daquele troço. Depois, na última Assembleia Municipal, a Sra. Presidente fez referência à contratação de dois prestadores de serviços, pensamos nós que esteja nesse âmbito, para a área da arquitetura e do direito, porque gostaríamos de saber, junto ao Sr. Vice-Presidente, que aí obviamente terá toda a informação da sua parte, porque a necessidade, obviamente, e para quando é que se pretende iniciar-se o procedimento para a contratação destes 2 técnicos, que me quer parecer que serão efetivamente essenciais neste momento para o município. E depois, obviamente, darmos os nossos parabéns a todos os atletas e à organização da Baja BTT Xarixim. Também, obviamente, renovarmos aqui os parabéns, quer à Margarida Carreiro, quer à Beatriz Cameirão, porque ambas estão neste momento em processos muito importantes da sua evolução nas carreiras desportivas. Temos aqui que destacar a resiliência e o valor das mulheres reguenguenses no desporto nacional e internacional e desejamos o maior sucesso a ambas e, obviamente, a todas as outras atividades que decorram neste âmbito. E neste momento é tudo. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Ora, então vou responder às minhas questões. Em relação à CAF, eu deixava para a resposta para a Sra. Presidente, está bem? Em relação... Então vamos começar, nesse caso, por a alteração do trânsito na escola, nesse caso, é BAG, e vamos mencionar como escola amarela para todos percebermos e entendermos lá em casa também. A alteração tinha sido aprovada em Comissão de Trânsito, como é do conhecimento, ou se não é, mas foi aqui aprovado e transmitido a todos, tinha sido aprovado na Comissão de Trânsito Municipal. E a questão vai no sentido de termos da alteração dar e trazer mais segurança aos alunos. E nesse caso, e nesse sentido, optou-se para que a Praceta Fernando, que é a rua Fernando Pessoa, não é? A Praceta Fernando Pessoa tivesse um só sentido. E é o que está a acontecer. Tendo a Praceta Fernando Pessoa um só sentido, a rotunda que sai de São Pedro ficou com um bocadinho de trânsito a mais. Nesse sentido, nós já fizemos uma nova alteração que colocámos no Facebook para transmitir à população, que foi,
e penso que transmitido aqui pode... e que neste momento as pessoas já perceberam e já está em funcionamento e estamos muito melhor a nível do trânsito em relação à estrada que vem de São Pedro do Corval. Que aí os carros faziam um bocadinho de fila, que é normal, mas neste caso a fila está menor e está mais rápida. Na Avenida Mário Jacinto Machado, portanto é a Rua Mário Jacinto Machado, que é a rua que vai da Rotunda, neste caso, para que todos percebam, da Rotunda que sai para São Pedro à Rotunda que sai para o Landroal. Quem vinha da Rotunda, da saída para o Landroal, para a escola, não poderia virar à esquerda. Antes não poderia virar à esquerda. Neste momento já pode. E ao poder, a ideia é que o trânsito que vinha todo, era obrigado todo a vir à Rotunda de São Pedro, que não venha. Portanto, quem vem para a escola, se vier pela Rotunda da saída para o Landroal, vai evitar a Rotunda de São Pedro, que é a Rotunda que depois aglomera ali os veículos que vêm da escola e que vão para a escola. Neste momento já está em funcionamento. Também transmitir outra alteração que fizemos, isto fizemos logo inicialmente, mas não estava visível, neste momento está mais visível, porque reforçámos o tracejado no chão, apesar de tínhamos já tirado o sinal, mas como é normal, é uma questão de hábito, não estamos atentos e não vimos o sinal, como é normal, reforçámos só aquele bocadinho de trajeto no chão, para que seja visível. Quem está na Rotunda de São Pedro, à saída para São Pedro, e virava para a escola, para a Rua Mário Jacinto Machado, não poderia virar à esquerda. Neste momento já pode. Está bem? Neste momento já pode também. Portanto, é mais uma saída para que as pessoas não fiquem no trânsito e não percam tempo. Parece-me a mim que neste momento a situação está normalizada. Evidentemente houve um primeiro momento em que as pessoas, digamos assim, estranharam e agora houve uma adaptação e parece-me a mim, já fui ver ao local várias vezes, parece-me que neste momento atingimos uma normalidade e o trânsito está a funcionar fluentemente, sendo que, volto a mencionar, a alteração teve como base a segurança dos alunos. Está bem? Em relação à ecopista, é um processo que também não está no meu pluro, mas aí vou informar o que sei. E depois, se houver necessidade de mais informação, traremos. A ecopista tem que estar terminada a 31 de dezembro. Portanto, é uma obra da CIMAC, como sabemos. Se a ecopista, neste caso, vai um bocadinho mais para trás, que é o, né, digamos assim, se puxamos um bocadinho mais para Guengos, não lhe sei confirmar. Mas é uma pergunta pertinente e que podemos confirmar, porque poderia ter sentido, né? No caso de as pessoas para irem até à autopista ter um acesso melhor, nesse caso. Podemos perguntar no sentido se está previsto ou não, tá bem? E confirmar essa situação. Em relação à mesma, tem que estar pronta a 31 de dezembro, portanto será, digo eu, no início do ano, espero eu que seja inaugurada e que possamos fazê-la, podemos utilizar a ecopista com normalidade. Em relação à estrada da Falcoeira Caridade, como tinha transmitido em reunião, os trabalhos estavam a iniciar. Nessa sexta-feira os trabalhos já estavam terminados. Se reparar, portanto, os buracos foram todos tapados. Estamos a trabalhar, apesar de já termos um orçamento, estamos a pedir novos orçamentos, a ver se conseguimos para o ano, não sei se será possível, vamos tentar, para o ano fazer uma intervenção no sentido de meter um novo tapete para que a circulação seja feita em melhores condições. Em relação ao putuminoso, neste caso, que é como eu lhe chamo, porque neste caso não temos só ali uma situação que vem da abertura e do arranjo de uma abertura grande, que a abertura grande do local é que foi difícil de encontrar e obrigou aqui ao trabalho que lá está. Mas nós temos vários, como é do conhecimento de todos, temos várias situações com alcatrão, putuminoso, como queiram chamar, para intervir em Arguengos de Monsaraz e em algumas aldeias do concelho. Portanto, o procedimento já está em início, já tivemos as empresas que vieram, já orçamentaram e nós, com muita urgência, estamos a tratar de que ele seja metido em prática para podermos, o mais rápido possível, resolver a situação desse e dos outros trabalhos para que a circulação em Arguengos de Monsaraz e no concelho se faça com a maior normalidade possível. Em relação
ao procedimento ou à contratação de um arquiteto e de um advogado, digamos assim, ou de uma pessoa de direito, vou-lhe dizer que, eu penso que é do conhecimento de todos a falta de mão de obra que é transversal a todos os serviços do município, uns mais, outros menos. E eu quero lembrar, desde que nós aqui chegámos, nós, este Executivo Municipal, das eleições, passado 6 meses, o município ficou com um arquiteto. E estamos a trabalhar até hoje com um arquiteto. O que é, como é compreensível, é pouco. Não conseguimos dar a resposta em tempo. Apesar de estarmos a dar uma resposta rápida, mas podemos dar uma resposta muito melhor. E depois há outros trabalhos que poderíamos fazer e depois não conseguimos fazer. E então a necessidade da contratação de um arquiteto é evidente e é isso que vamos fazer, em princípio. Esperamos nós, tudo a correr bem, que em novembro tenhamos um outro arquiteto no serviço do município. O mesmo se passa para o gabinete jurídico. O gabinete jurídico, neste momento, tínhamos dois elementos formadas em direito. Há uma das colaboradoras que está de baixa, vai estar de baixa por algum tempo e neste momento estamos só com o advogado. Portanto, é necessário reforçar claramente. Já era necessário, atendendo ao trabalho que o município tem, em nossa opinião, já era necessário reforçar. Neste momento é urgentíssimo reforçar o gabinete jurídico, com mais um elemento. E dito isto, eu penso que respondi a todas as questões que a vereadora me colocou. O Sr. Vereador António Fialho, não sei se tinha uma colocação, passo-lhe a palavra. Bom dia. Eu respondo depois no meu período, está bem? A questão dos espaços verdes é da sua peço desculpa, vou transmitir. Sim. A alteração aos espaços verdes foi porque nós pretendíamos iniciar antes, logo em agosto, e não conseguimos. Em princípio vamos iniciar, o procedimento já está, o contrato já foi assinado, mas eu acho que só conseguimos iniciar aí a 15, já falámos com a empresa. Eu não sei se é possível iniciar dia 1, acho que só vai ser possível iniciar dia 15, em princípio será dia 15 de outubro. E daí, portanto, a orçamentação que fizemos era superior ao necessário, porque uma vez que ficámos lá com 1 mês e meio, 2 meses a mais, e foi essa descabimentação que se fez. Está bem? Faz favor. Depois é possível fazer-nos chegar a distribuição de serviço, para que seja claro o que é que fica no âmbito das competências do município, o que é da competência no âmbito do caderno de encargos do prestador de serviços. Isto para que futuramente não surjam dúvidas da nossa parte e não façamos questões que não tenham que ver com o município, como às vezes acontece com outras situações, até a nível de limpeza urbana, que depois percebemos que afinal não é a competência do município, é da entidade de prestador de serviços, e era nesse sentido que pedíamos, se fosse possível, se não iremos consultar obviamente a plataforma pública onde deverão constar essas peças de concurso. Farei chegar o caderno de encargos, está bem? É mais fácil, mais rápido, está bem? Não necessita de consultar. Bem, então nesse caso passaria a palavra à vereadora Anabela. Ora, muito bom dia a todos, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e quem aqui está e quem nos ouve em casa. Da minha parte não tenho nada a acrescentar, as questões já foram colocadas pela vereadora Esmeralda e, portanto, da minha parte está dito. Sr. Vereador António Fialho, passo a palavra. Bom dia a todos. Começo por responder, portanto, ao dia 19, à limpeza, não é? De facto, não me foi reportado absolutamente nada. Houve, provavelmente, uma falha de comunicação aí no dia 19. Aliás, como a vereadora Esmeralda apresentou a questão, foi exatamente como uma exceção, não é? No dia anterior foi comunicado e no dia seguinte também, no dia 19 não. Vamos saber porquê. Desculpa. É o período de 14 a 19, 14 a 19. Não sabemos se houve algum tipo de intervenção por parte do prestador de serviços, mas nesse período não há qualquer tipo de aviso relativamente a esse tipo de procedimentos e, coincidentemente, dia 19 aconteceu na tapada das Cunheiras e depois sai aviso nesse dia para os dias seguintes, de 20 a 25 e posteriormente. Muito bem, então vou saber e depois na próxima reunião dir-lhe o que é que se passou nesses dias 14 a 19. Já que falou-nos, de facto, aqui nos avisos e
na possibilidade das pessoas retirarem os carros. Era um apelo que queríamos fazer, não é? Porque depois nós fazemos os avisos e distribuímos os avisos nas caixas de correio e colocamos mesmo barreiras e, de facto, há alguns municípios que desviam as barreiras e continuam a estacionar. Pois no outro dia há duas coisas que acontecem. Uma delas é o aumento dos acidentes das pedras que são expelidas pelos instrumentos para os vidros, e outra delas é, se os carros estão estacionados naquele sítio onde os carros estão estacionados, não pode haver limpeza de ervas, porque de facto não há de outra maneira. Fazíamos um apelo para que respeitassem de facto as barreiras. É só um dia, às vezes são apenas umas horas, e gasta-se menos dinheiro, gastava-se menos tempo e o serviço ficava melhor. Em relação ao meu período antes da ordem do dia, queria apenas daqui dizer-vos que no dia 20, 21 e 22 fizemos então a última desbaratização geral no Conselho. Pensamos, desde esse dia até agora, ainda não tivemos notícia de mais incidências. Pensamos que, para já, o problema está resolvido. Portanto, esta informação vale o que vale. Está resolvido, se calhar por uns tempos, não é? Porque, de facto, isto são coisas que nunca estão definitivamente resolvidas. Pensamos que, para já, era aquilo que tínhamos previsto. Se houver novas incidências noutros locais, depois atuaremos nesses locais imediatamente assim que nos forem reportadas, e pedimos às pessoas que nos reportem as incidências que tiverem deste tipo e serão tratadas pontualmente e nos respectivos sítios. Vou dar-vos nota, portanto, das iniciativas da área da cultura que vão acontecer nos próximos dias, pelo menos até à reunião de 11 de outubro ou um pouco mais. Antes disso, deixar apenas aqui uma nota que no dia 15 de outubro vai acontecer a segunda maratona BTT Comiadense. Creio que o Sr. Vice-Presidente não referiu, gostava de não deixar passar, portanto, isto não é da área da cultura, é da área do desporto, e gostava de referir, portanto, que no dia 15 de outubro vai acontecer a terceira maratona BTT Comiadense, a partir da Comiada. Chamo a atenção também para o certame Outono Cultura Arte, vai substituir o outubro, mês da música, e vai substituir em duas vertentes. Primeiro, no tempo, deixa de ser apenas em outubro e passa a ser em outubro e novembro, e depois acrescentamos-lhe mais 3 artes. Além da música, temos dança, temos cinema e temos teatro. Neste âmbito, no dia 1 de outubro, temos o Auto da Criação do Mundo, Bonecos de Santo Aleixo, pelo Sendrev, e depois, no dia 13 de outubro, começa o ciclo de cinema português no auditório, com um filme contemporâneo, O Pôr do Sol, O Mistério do Colar de São Cajó, de Manuel Pureza. Depois, 2 filmes de culto, Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, e Belarmino, de Fernando Lopes, e 2 filmes, 2 biográficos, Variações, de João Maia, e Amadeu, a biografia de Amadeu de Sousa Cardoso, de Vicente Alves de Ol. Dizer-vos também que no dia 22 de outubro, também ainda integrado no Festival Artes Sem Palco, o concerto da Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense nos pavilhões. No dia, aqui não há mais nada. Chamo a atenção mais uma vez para a exposição que vai abrir no auditório António Marcelino da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz no dia 5 de outubro, vai estar patente até o dia 30 de novembro, e é de serigrafias e de tapeçarias de Nadir Afonso. Chamo muita atenção para esta exposição, é uma colaboração com a Fundação Nadir Afonso e penso que merece a vossa visita. A exposição junta a bordo um fotógrafo humanista que esteve patente no auditório António Marcelino, passou agora para a Igreja de Santiago e estará patente na Igreja de Santiago de 23 de setembro a 5 de novembro. No âmbito do Festival Artes Sem Palco, chamo a atenção no dia 5 de outubro para o Grupo de Teatro, a atuação do Grupo de Teatro do Curso Profissional de Artes do Espetáculo, Conto Eu, Contas Tu, às 11 horas na Sociedade de Harmonia Samarquense, às 15h30 na Sociedade Recreativa Campinense e às 18h30 no Centro Cultural Combiadense. No dia 7 de outubro, ainda no âmbito deste festival,
A Alnisa é o duo do oboé e piano, As Mulheres na História da Música Ocidental. O concerto vai ser no Centro Cultural Carida, 11º de Maio, na Caridade, às 18h30. No dia 8 de outubro, Voar com a Música, são sessões interativas de música para a primeira infância, é às 10 horas, na Sociedade Filarmónica Curvalense, em São Pedro do Curval. No dia 8 de outubro, a atuação do coro masculino Luís António Maldonado Rodrigues, Alma Lusitana, no Largo da Igreja, no Carrapatelo. E no dia 14 de outubro, Monda Teatro Música, Enquanto Conto e Conto, Ombela e a Origem das Chuvas, no Centro Convívio do Outeiro, e Geocoso Duo, Guitarra e Clarinete, na Igreja de Santiago, em Monsaraz. Também chama a atenção no dia 7 de outubro para o espetáculo de dança organizado pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora, no Jardim da Universidade, em Monsaraz. E é tudo. Ora então. Bem, então ficamos a saber que temos um mês de outubro cheio de atividade cultural. É isso, Sra. Vereadora? Novembro também. Novembro. E outubro e novembro. Novembro. Muito bem. Neste momento foram mencionados e informado o público de algumas atividades que vão decorrer em todo o Conselho. Espero que estejam atentos e usufruam desta atividade, toda a atividade cultural que temos no nosso Conselho, o mais que puder. Faz favor, Sra. Vereadora. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Ficou uma nota esquecida e não queria deixar de o fazer porque acho que também é importante. Como todos sabemos, durante algum tempo tivemos a funcionar em Reguengos de Monsaraz o CLDS, um projeto muito importante na área daquilo que era o apoio aos idosos e aos desempregados no nosso Conselho e que tomou uma vertente muito interessante ao longo do seu tempo. Como todos sabemos, ele tinha sido prolongado por mais uns meses, concluiu agora o seu prazo de vida. Não queríamos deixar aqui, obviamente, de desejar as maiores felicidades à equipa técnica que trabalhou, agradecer o trabalho que foi desenvolvido e desejar as maiores felicidades, esperando que todos eles consigam encontrar, obviamente, projetos que lhe continuem a dar felicidade, pelo menos aquilo nas suas questões profissionais, e esperamos que eventualmente no futuro seja pensado algo similar, porque sabemos que é um projeto que efetivamente faz falta e deixou aqui uma quantidade de necessidades que, infelizmente, por questões de financiamento não é possível continuar a nível das candidaturas. Por isso, neste momento, só desejar as maiores felicidades à equipa e agradecer, e era só esta a nota. Obrigada. Muito bem. Faz favor, Sr. António. Só acrescentar que está prevista, portanto, candidatura para um próximo CLDS, não é? O 5G, e creio que está para breve, portanto, a continuação do projeto. Acho que, em princípio, temos a esperança de que de facto, se possa continuar. Portanto, nesse caso, Sra. Vereadora, associamos às felicitações e estamos a trabalhar no sentido de que o CLDS retorne outra vez à sua atividade. Está bem? Muito bem. Nesse caso, passaria à ordem do dia. E na ordem do dia... já agora, antes da ordem do dia... Bom, vamos à ordem do dia. Centro Cultural Comiadense, o Sr. Vereador António Filho mencionou que ainda tinha dito a prova do BTT do Comiadense, mas, Sr. Vereador, era para dia 11, assim, dia 11, fiquei sem, dia 11 para a reunião de Câmara, pronto, vamos voltar outra vez a mencionar, efetivamente, esta atividade de grande importância para a Comiada e que vai na terceira maratona. Portanto, o 2.1 é um pedido de apoio, número 18 do Gabinete do Sr. Vice-Presidente, é Centro Cultural Comiadense, terceira maratona na BTT, portanto é o pedido de apoio do Centro Cultural Comiadense para a realização da terceira maratona BTT. Trata-se de um apoio essencialmente logístico para a realização da prova. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Sra. Doutora Manuela. E eu agora, com a devida consentimento e autorização da bancada do Partido Socialista e das duas vereadoras, evidentemente, o ponto 2.2 ou 2.7 permitiríamos ao Sr. António Filho que os elencasse e depois nós votaríamos no final. Está bem? Entendendo que o objetivo é todo o mesmo. Se estivessem de acordo, então, Sr. Vereador, faz favor. Sem prejuízo de haver posições diferentes para cada um dos pedidos, não é? Até a proposta 2.2 é um pedido da Sociedade Artística Arguenguense destinado à festa de aniversário Corazão Flamengo. Para dia 7 de outubro solicitam-nos 4 balcões para bar, 12 grades, 10 estrados praticáveis.
A proposta 2.3 é um pedido da Cooperativa Agrícola de Arguengos de Monsaraz, destinado à festa da família Carmim, para o dia 30 de setembro. Solicitam-nos a cedência do pavilhão de Gebe e o palco. A proposta 2.4 é um pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de Arguengos de Monsaraz, é destinado ao convívio da celebração do Sacramento do Crisma, para dia 29 de outubro. Solicitam-nos a cedência do pavilhão de Gebe. A proposta 2.5 é um pedido da ADIM, Associação de Defesa dos Interesses de Monsaraz, destinado à realização dos Encontros de Monsaraz 2023, dias 30 de setembro e 1 de outubro. Solicitam-nos a cedência da Igreja de Santiago, sistema de som e projeção de imagens, 60 cadeiras, mesa para conferência e impressão de cartazes. A proposta 2.6 é um pedido da Junta de Freguesia de Arguengos de Monsaraz, destinado ao almoço dos séniores da freguesia, para dia 8 de dezembro. Solicitam-nos a cedência do pavilhão de Gebe e palco. E a proposta 2.7 é um pedido da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Arguengos de Monsaraz, destinado à festa da Comissão de Finalistas, para dia 13 de outubro. Solicitam-nos a cedência do pavilhão de Gebe e do palco. Peço desculpa. Portanto, neste caso, passamos à votação. Há alguma dúvida, alguma interrogação? Faz favor, Sr. Vereador. Queria solicitar aqui só 2 ou 3 aspectos, algumas dúvidas. Na 2.3, 2.4 e na 2.7, nenhuma dos pedidos tem o pedido de apoio a penso, relativamente àquilo que são as necessidades destas 3 entidades. E depois, relativamente à 2.3 e à 2.4, não se tratam de associações locais, ao contrário da 2.7, que é uma associação. Pergunto, a nível daquilo que foi a apreciação do Sr. Vereador, relativamente a estes 3 pedidos, se os dispensou por algum fundamento específico, a questão da dispensa do pedido de apoio pontual, e se tem algum tipo de informação extra que nos possa dar, obviamente, para nos ajudar na tomada de decisão. Obrigada. Está-me a referir qual? Quais é que não são A 2.4. É uma sociedade. Não, desculpa. Pedido da cooperativa, não é? É esse, é o seguinte, da Fábrica da Igreja, e depois também temos a da Associação de Pais. E depois da? Sim, sim. Provavelmente os pedidos de apoio não vieram, mas não estão dispensados, estão com certeza nos serviços de cultura. Também podemos fazê-los chegar depois. Agradecemos, que é essencial para nós percebermos o fundamento e o despacho para que exista este tipo de apoio, nomeadamente às questões que não são entidades, associações ou coletividades sem fins lucrativos, daí esta dúvida. Havendo alguma questão de parceria ou até mesmo algum pedido específico devidamente fundamentado, pelo menos nos e-mails para nós não é claro, daí esta questão. Nós não temos aqui nenhum pedido para nenhuma entidade com fins lucrativos. Não estou a dizer que é com fins lucrativos, estou a dizer é que não são... Mas não referiu isso, não referiu. Não, eu disse é que não são associações nem coletividades okay. sem fins lucrativos, foi o que eu disse. Sim. Pronto, não percebi. Ok. Muito bem, vamos fazer chegar, está bem? Está bem. Ora, muito bem, então podemos passar à votação, cara vereadora. Mas o compromisso do Sr. Vereador, da nossa parte, depois se houver alguma questão, levantaremos obviamente aqui no sítio correto, mas para já parece-nos todo pertinente que obviamente sejam feitos os apoios às entidades. Muito bem, sim senhor. Então passamos à votação destes 6 pontos, 2.2 ou 2.7. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ora, passamos então ao 2.8 da ordem de trabalhos, proposta número 77 do Gabinete da Presidência, emissão de parecer nos termos do número 1 do artigo 54 da Lei 91/95 de 2 de setembro, na redação atual, constituição de compropriedade do prédio rústico denominado Baradinhas, com o artigo matricial 621, secção 015 de Arguengos de Monsaraz. Portanto, aqui trata-se de uma constituição de compropriedade do prédio rústico denominado As Baradinhas, sítio na freguesia de Arguengos de Monsaraz. Propõe-se assim a votação da constituição desta compropriedade, que decorre de uma partilha do prédio em causa. Proponho alguma dúvida? Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao 2.9 da ordem de trabalhos, proposta número 78 do Gabinete da Sra. Presidente, de Regulamento Municipal de Missão Mais pelos Jovens.
Portanto, o Regulamento Municipal da Missão Mais pelos Jovens foi aprovado em reunião de Câmara realizada a 22 de junho de 23 e cujo procedimento foi publicado em edital a 4 de abril deste ano também, após deliberação deste órgão, evidentemente. O projeto foi submetido à consulta pública durante o período de 30 dias úteis e o qual terminou a 13 de setembro deste ano. Foi apresentado um requerimento de constituição de interessado na elaboração do regulamento e foram apresentados 2 contributos por parte de 2 entidades. Passo a elencar os contributos apresentados. Para casais que comprem a primeira habitação no Conselho, mas que tenham média de idade superior a 35 anos e inferior a 40, também deveria ser abrangido pelo apoio, mas com um número de anos de isenção de IMI inferior. Alega, aqui neste caso, que no caso da agricultura, o Estado português dá apoio aos jovens agricultores, cujo conceito abrange pessoas com idade compreendida entre os 18 e os 40 anos. Depois tivemos também os seguintes contributos. Biblioteca aberta em horário alargado em período de exames no ensino secundário e universitário. A criação de uma creche pública, custos controlados do 0 aos 3 anos. Subsídio de transporte para jovens universitários através da rede expresso ou CP. Depois temos também a criação de um parque de campismo junto ao Cais do Campinho. Promoção da implementação do 5G. Temos também ainda criar um Conselho Municipal de Educação, o levantamento do edificado de voluto e criar um programa municipal de submerdamento jovem. Foi dado também de contributo os seguintes contributos: que o município diligencie um processo de negociação junto da Fundação Maria Inácio Advogado Parigão e da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos, entidades que asseguram atualmente as 2 creches existentes no Concelho de Reguengos Monsaraz, a abertura de mais uma sala a cada uma destas, com vista ao alargamento das vagas disponíveis e possibilidade de integração de mais bebés. Que o município considera a possibilidade de isentar total ou parcialmente o IMT na aquisição de habitação própria permanente até aos 175 mil euros para jovens até 35 anos e a atribuição do benefício municipal ao nível do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, portanto o conhecido IRS, um desconto na taxa de participação dos munícipes sobre o IRS declarado por jovens compreendidos entre os 18 e os 35 anos de idade. Da análise aos contributos e ponderados todas as sugestões, não são introduzidas quaisquer alterações ao projeto de alteração do regulamento e fundamentamos o seguinte. A idade limite até aos 35 anos foi ponderada tendo em conta outros regimes de apoio do Estado português, como o programa Porta 65, originalmente criado para apoiar o arrendamento jovem até aos 30 anos, alargando-se posteriormente até aos 35, bem como o cartão jovem, que também só vai até aos 29 anos de idade. Em relação à proposta do horário alargado da biblioteca, terá que ser analisada em sede de uma eventual alteração ao regulamento da Biblioteca Municipal de Reguengos Monsaraz. É uma proposta também ela pertinente. Há várias propostas pertinentes, também desenquadradas com o Estatuto e com o Regulamento. A criação da creche pública não poderá ser uma medida prevista no Regulamento, pois há um investimento de criação do serviço público na coaduna com o objeto do presente Regulamento. Pertinente também. Quanto ao subsídio de transporte para jovens universitários através da rede expressa ou CP, já existe o programa de apoio à redução de tarifa nos transportes públicos, pelo que o município ponderou outras medidas. De recordar que temos atualmente os nossos estudantes e trabalhadores usufruindo de um desconto da rede nacional rodoviária, que não sendo idêntico, mas em quase todos eles o desconto ronda os 60%. Portanto, parece-me que o apoio é suficiente neste caso. Quanto à criação do Parque de Campismo junto ao Cais do Campinho, trata-se também de uma medida transversal à população em geral, por isso não tem enquadramento no presente regulamento. Quanto à medida de promoção e implementação do 5G, trata-se também ela de uma medida transversal, não tendo assim enquadramento. Quanto à criação municipal do Conselho de Habitação, também se trata de uma medida transversal à população, não tendo enquadramento neste regulamento, não deixa de ser também uma questão pertinente. O levantamento do edificado de voluto também não tem enquadramento no presente regulamento. O Programa Municipal de Subarrendamento Jovem é uma medida de difícil execução no presente, pois o município não tem atualmente parque habitacional disponível para esse efeito, existindo também famílias com outras vulnerabilidades e que também têm que ser equacionadas no que concerne aos apoios à habitação. Quanto às diligências de negociação com as 2 entidades mencionadas para a abertura de mais uma sala,
é uma situação possível, mas como se trata de equipamentos privados, não podem ser medidas que integrem este regulamento. Quanto à possibilidade de isentar total ou parcialmente o IMT, até aos 35 anos terá que ser analisado o impacto da medida, tendo o município decidido por outras medidas de impacto no orçamento municipal e outras medidas de apoio aos jovens, como está no regulamento. Uma questão também ela bastante pertinente. Quanto à proposta de desconto na taxa de participação dos municípios sobre o IRS, declarado por os jovens compreendidos entre os 18 e 35 anos de idade, ajudando na potencialização do poder de compra dos jovens municípios abrangidos, terá que também ser analisado o impacto desta medida, tendo o município decidido por outras medidas com impacto no orçamento municipal, conforme está no regulamento. Portanto, esta é a base da resposta aos contributos dados. Sendo assim, propomos a votação desta proposta do regulamento municipal, da missão mais pelos jovens, e passo, se há alguma dúvida, passo a palavra a quem de direito. Faz favor. Relativamente a esta questão, gostaríamos de deixar, a bancada do Partido Socialista gostaria de deixar aqui uma nota, que entendemos que efetivamente a aposta naquilo que são as medidas para os jovens é sempre de louvar e obviamente foi com respeito e consideração que olhámos para as medidas que estavam a ser tomadas e percebemos que algumas delas efetivamente têm algum impacto e portanto valorizamos isso. No entanto, gostaríamos de deixar aqui a nota de que sempre que nós chamamos ou pensamos naquilo que é uma democracia participativa, não é? Chamamos a nós, as pessoas, para contribuírem, ou as entidades, ou os indivíduos, e neste caso tivemos contributos de duas forças políticas, e aqui, portanto, obviamente não temos aqui nenhuma intervenção de cariz político ou partidário, porque ambas tiveram o mesmo tipo de resposta. Mas entendemos que haveria algumas das sugestões que foram apresentadas, e não tem a ver de que Jota foi, mas que mereciam alguma consideração. Respeitamos muito o facto das justificações em termos jurídicos daquilo que foi apresentado, mas algumas das considerações feitas que foi decidido por outros, ou seja, o município decidiu ou o executivo decidiu por outras medidas. É apresentada uma proposta, mas o município justifica que não a aceita porque decidiu por outras medidas. Obviamente, quando apresentam esta proposta, estas são as vossas. Quando abrimos ao público, temos de estar disponíveis a receber outras propostas. Se o nosso argumento é que não aceitamos aquelas porque decidimos por outras, deixa de fazer sentido a abertura e aquilo que se entende pela democracia participativa perde aqui um bocadinho o alcance e mais, perde aquilo que é a motivação e é de louvar que efetivamente duas forças políticas de jovens, não foram conselheiros socialistas ou sociais-democratas, foram de jovens. Penso que é de louvar que grupos de jovens tenham sentado a pensar em medidas para o nosso território e tenham apresentado medidas concretas que efetivamente seriam impactantes na vida deles, porque senão não as teriam apresentado. Há algumas, obviamente, que entendemos. A questão da transversalidade, Sr. Vice-Presidente, e concordará comigo, a transversalidade é em todas as áreas e toca em todos. Portanto, quando falamos da habitação é sempre transversal. E em relação ao Conselho Municipal, só mesmo uma nota, a questão da proposta não é ao Conselho Municipal de Educação, porque isso já existe. A proposta que foi feita foi ao Conselho Municipal para a criação de um Conselho Municipal de Habitação. Enganou-se, estou só a referir isso. Eu mencionei educação, até foi o erro foi meu, de leitura, está bem? É habitação, sem dúvida. Da nossa parte não temos nada a opor ao documento, a bancada do Partido Socialista vai votar favoravelmente, mas não o queríamos fazer sem deixar a nota da importância que é e de o louvar que temos que fazer a grupos de jovens que se sentam, que pensam e que propõem medidas concretas e que entendemos que com as devidas justificações que aceitamos há aqui matéria que devia ter sido pensada e que deveria ter de alguma forma sido aceita. Temos pontos que entendemos que deveriam ter sido aceitos e que seria uma forma de efetivamente dar a estes jovens aquilo que vocês nos dão é tido em conta. Obviamente que aquilo que não é possível juridicamente ou legalmente não seria, mas há aqui medidas que deveriam ter sido em conta porque certamente seria uma motivação para uma participação ativa futura. Quando nesta elencar, e o Sr. Vice-Presidente referiu e bem explicou,
de tanta medida proposta, todas elas, não é aceita uma única, entendemos que isso pode provocar algum tipo de descontentamento. Obrigada. Sra. Vereadora, eu comecei na minha intervenção, quando estava a ler as propostas e os contributos dados, comecei por dizer que eles eram quase todos eles pertinentes. Infelizmente, a maior parte deles não conseguimos encontrar no regulamento, não se enquadram no regulamento, neste tipo de regulamento. Mas há muitas propostas pertinentes. E não foi dito aqui por mim que não se irão levadas em conta. Evidentemente que há aqui propostas que eu disse que eram pertinentes, certamente vão ser levadas em conta e vão se iniciar e vão se fazer certamente. Algumas, outras não, algumas sim. Mas estamos a falar do regulamento. E o regulamento, infelizmente, primeiro que tudo, estou de acordo com a vereadora, quando é de louvar esta participação de contributos por parte de, neste caso foram duas entidades diferentes, 2 jovens, extraordinário, não é? Infelizmente, o enquadramento é que não é possível. Agora, há ideias, há contributos que efetivamente têm a sua pertinência e fazem todo o sentido. Não é neste regulamento. As únicas 2 propostas que podiam entrar neste regulamento, ou que podiam ser aceitas ou não, têm a ver com orçamento. E são propostas que temos que, e eu disse que eram pertinentes, fazem todo o sentido, mas não podemos tomar de ânimo leve. Estamos em outubro, ou final de setembro, e não podemos aprovar uma situação que não sabemos qual é o impacto financeiro que ela vai ter, já este ano e para o ano. Sentar orçamentado. Isso até é que não podemos fazer. Era de uma irresponsabilidade total nós aceitarmos esse tipo de proposta. Uma completamente de irresponsabilidade. Não é por parecer bem que vamos dizer, sim senhora, vamos lá aceitar a proposta que são bastante pertinentes, fazem todo o sentido, mas temos que sentar à mesa, fazer contas e preparar-nos para o impacto que elas vão ter. Eu volto a referir, mencionei que eram pertinentes. Fazem todo o sentido. Nós podemos hoje, né, o regulamento é vivo, é ativo, pode-se alterar, né? Portanto, esperamos, né, que após o início do regulamento, que ele venha a ter mais contributos e que nós vamos certamente alterar assim, e quando é a questões financeiras de respeito, sentar, fazer as contas e, se possível, espero que seja possível, fazer algumas alterações para contribuirmos, efetivamente, para uma melhor bem-estar dos jovens arguenguenses e outros que possam vir viver para Arguengos através de medidas de apoio aos jovens. Mas, como disse, é um primeiro regulamento, não existia, foi criado agora um incentivo aos jovens. Tem os incentivos possíveis financeiros, estão lá, não é? Porque, como deve calcular, para iniciarmos o regulamento, onde tem apoios financeiros, tiveram que ser feitas as contas, tiveram que ser orçamentadas e tivemos que preparar para ele. Este ano é o que podemos cumprir, atendendo aos contributos que tivemos, vamos certamente sentar, fazer contas e tentar que alguma das medidas se possa concretizar, uma vez que todas elas, mesmo as que não têm enquadramento, são pertinentes. Quase todas elas. Está bem? Faz favor. Só mesmo para terminar, percebo perfeitamente aquilo que disse e tive boa nota da pertinência que considerou nas propostas. Mas, Sr. Vice-Presidente, sempre que nós abrimos a possibilidade de propostas, era óbvio que as propostas iam ter impacto orçamental. Não necessariamente teriam que ser todas. E temos que ter muita atenção em relação à questão do impacto orçamental e não fazer as coisas de ânimo leve, concordo em absoluto consigo e acho que é uma decisão consciente. Mas há aqui propostas que a questão do impacto orçamental poderia ter sido avaliada. Entenda aquilo que lhe quer dizer, há um impacto orçamental que tem que ser calculado? Com certeza que sim, mas se a proposta é pertinente, que se fizesse um esforço de cálculo de impacto orçamental e que se percebesse isso e que não se deixasse simplesmente a proposta para trás. Mas entendo pela sua intervenção que estas propostas, sendo consideradas pertinentes, serão tidas em atenção no próximo orçamento e já com o devido impacto orçamental previsto, serão então tidas em consideração e, portanto, da nossa parte, nada a opor. Obrigado pelo esclarecimento. Cara vereadora, Anabela, nós ainda não adivinhamos o que é que os contribuintes nos vêm a dar. E, infelizmente, não temos um orçamento que nos permita ter uma folga para deixar lá ver o que aí vem. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Infelizmente, não temos. Poderíamos ter, mas não temos. Passamos à frente. Agora,
com responsabilidade, não é? Preparámos o orçamento para aquelas medidas que nós sabíamos que poderíamos implementar. As medidas, evidentemente, que os contributos, quando submetemos um regulamento, não é? Temos que ficar à espera de todo o tipo de contributos. Podia não haver nenhum financeiro. Era difícil, mas poderia não haver nenhum. Não é? Portanto, estávamos orçamentados necessariamente. Mas nós só podemos depois, então sim, atendendo a que não temos essa folga orçamental, que certamente todos gostaríamos de ter, temos que fazer as coisas desta forma. Mas volto a mencionar, são questões pertinentes, fazem sentido, vamos estudá-las, vamos ver, tentar calcular qual é o impacto financeiro delas e vamos tentar orçamentá-las, se for assim o caso. Está bem? O Sr. Vereador António Fialho tinha pedido a palavra, faz favor. Acrescentar aqui em relação a este ponto, que aliás é só mesmo para acrescentar, porque aquilo que eu vou dizer também já foi dito, é só para reforçar. Neste caso do regulamento municipal, a maior parte das propostas é que de facto não têm enquadramento ali, não é? Não podemos no regulamento municipal que estamos a criar de missão mais pelos jovens, criar outro regulamento municipal para a habitação. Apesar do regulamento municipal para a habitação ser perfeitamente possível, muito bem lembrado, não sei qual foi, não sei quem foi o proponente, mas muitíssimo bem lembrado, e vai ser acolhido seguramente no Executivo. Não cabe é aqui. Em relação aos impactos orçamentais e em relação às propostas, de facto, a análise que foi feita sobre este regulamento. A análise foi feita no sentido de vermos claramente quais são as propostas que podemos concretizar, porque estamos a aceitá-las e depois nós fazer, então aí caíamos na mesma política de criar orçamentos participativos jovens atrás uns dos outros e eles nunca serem cumpridos durante anos. E isso sim é que desmobiliza a participação das pessoas. Aquilo que nós estamos a fazer é falar com verdade, não é uma atitude de arrogância dizer não aceitamos nada. Aceitamos aquilo que podemos aceitar, também sem nenhum paternalismo, não é pelo facto de ser proposto ou ser proposto pelos jovens que automaticamente nós, para não melindrar os jovens, vamos dizer que sim senhora, não há paternalismos aqui, aceitaremos aquilo que de facto foi proposto. Foram feitas muito boas propostas e o facto de não caber neste regulamento não quer dizer que não venham a ser postas em prática, que vão seguramente ser postas em práticas muitas das medidas que os jovens aí propuseram. Vereador, faz favor. Acho que concordamos ambos que o paternalismo não se coaduna com aquilo que são as políticas públicas e, portanto, nem por aí iríamos. Efetivamente, o louvar das medidas é porque há algumas que são realmente medidas muito interessantes. E volto-lhe a dizer que entendemos perfeitamente que há medidas que não são enquadráveis dentro daquilo que era o regulamento e que juridicamente está muito bem justificado o porquê delas não serem aceitas. Aquilo que referimos é que, efetivamente, haveria aqui algumas que entenderíamos que deveriam ter sido metidas em conta. Em relação à questão da desmobilização por medidas que depois não são concretizadas, permita-me que lhe diga, estou totalmente de acordo consigo, porque aquilo com que nos comprometemos tem que ser feito, porque é o não compromisso daquilo que é dado que desmobiliza as pessoas, e na política, muito. Concordo em absoluto consigo. Portanto, só podemos comprometer com aquilo que temos a garantia que podemos fazer. Não estaríamos mais de acordo. Em relação a isso, não é paternalismo, é efetivamente louvar. E principalmente quando se fala de jovens, se fala da desmobilização dos jovens e da falta de interesse dos jovens na participação cívica, e aquilo que isto nos permite ver é que se calhar também não é bem assim, porque existem jovens mobilizados e interessados e com participação cívica. Não era paternalismo. Sr. Vereador, faz favor. Não? Está terminado? Sim, senhor. Então, passamos então à votação desta proposta. Portanto, era a proposta 2.9. Portanto, tiradas todas as dúvidas, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, proposta aprovada por unanimidade. Passamos então ao 2.10, proposta 79 do Gabinete da Presidência, Programa de Regularização dos Veículos Precários, abertura de procedimento concursal. Ora, no âmbito da transferência de competências da área da saúde, estavam integradas 2 assistentes operacionais com vínculo desenquadrado, tinham contratos com termo incerto. Foi aprovado em reunião
de Câmara de 12 de abril de 2023, a alteração do vínculo contratual destas funcionárias, atendendo à efetiva necessidade permanente das auxiliares no serviço. Propomos assim hoje a abertura de um procedimento que permita a correta vinculação das assistentes operacionais e integração no quadro pessoal, conforme previsto e aprovado para este ano 2023. Dúvidas sobre esta proposta? Faz favor. Sr. Vice-Presidente, a questão tem a ver com, como temos duas propostas no mesmo sentido, queria perceber se elas são distintas. São distintas. Pronto, Já explico a seguir. Pronto, mas é que essa explicação é essencial para podermos tomar decisão, uma vez que uma delas, pelo que nos dá a entender, vem da questão da transferência de competências, correto? Esta situação, então, primeira situação, esta. Tínhamos duas funcionárias com vínculo precário, que aprovámos em reunião de Câmara de 12 de abril de 2023, que iríamos alterar, certo? Para o contrato integrar no quadro da Câmara e abrimos concurso para tal, certo? Ponto 1. A outra proposta tem a ver com duas funcionárias. Agora passo a explicar a outra, mas pronto. Tem a ver, neste caso, pronto. Tem a ver, passo por alto, depois já explico mais concretamente. Tem a ver com duas funcionárias que se aposentaram e existe a necessidade de reforçar e de manter o quadro, com o mesmo número de funcionários. Portanto, a segunda proposta tem a ver com aposentação. Está bem? Das 6 funcionárias, é para manter, continuamos a manter as 6 funcionárias no serviço. Certo? Estas, atualização do vínculo contratual. A outra proposta é um novo procedimento para colocar duas, reforçar, neste caso não é reforçar, porque houve 2 pessoas que se aposentaram. Eu queria fazer aqui uma dúvida relativamente à questão da caracterização do posto de trabalho que vem no descritivo, quer de umas, quer de outras. É idêntico, diz proceder à limpeza das instalações municipais, utilizando os instrumentos e produtos adequados para o efeito, gabinetes, pátios, etc., executar outras tarefas de natureza operacional que lhe sejam determinadas e proceder à limpeza e higienização das instalações do Centro de Saúde de Arguengos de Monsaraz e de outros espaços em que sejam desenvolvidas atividades do Centro de Saúde. Sim. Daquilo que percebo, estas funcionárias vão ficar afetas só ao Centro de Saúde ou, pelo contrário, elas vão ficar afetas aos serviços do município e também prestarão apoio ao Centro de Saúde? Esta é a minha dúvida essencial. Não. Todos os serviços, neste caso, todos os auxiliares de limpeza estão afetos ao serviço do município. Neste caso, essas 6 colaboradoras estão, neste caso, afetas ao serviço de saúde, está bem? Mas todas elas, as da saúde, as da escola, as da Câmara, seja onde for, fazem parte do quadro pessoal e são geridas por um município. Estes 6 postos de trabalho em concreto estão afetos e não temos intenção nenhuma de afetar o outro lado, estão afetos ao centro de saúde. Pronto, estou-lhe a perguntar isto porque obviamente nós sabemos que... Aliás, peço desculpa, vereador. Aliás, a função diz isso mesmo, está bem? Isso é que eu estou a dizer. Evidentemente que hoje, amanhã, no outro dia, por qualquer situação, qualquer exceção, é necessário o serviço, ele pode acontecer porque faz parte da função. Agora, nessa é a ideia. A ideia é o centro de saúde vai continuar com os 6 auxiliares. Eu pergunto isto porque, como nós sabemos, às vezes há falta de pessoal, acontece em todos os serviços, ou por questões de férias, até mesmo no gestão de pessoal, e este serviço é de tal forma complexo e específico, porque tem a ver com questões de instalações hospitalares, não é qualquer um que as vai substituir, já ao contrário, eventualmente poderá ser mais fácil de fazer, porque existem tarefas muito concretas, de âmbito muito específico técnico, que estas senhoras, ou estes senhores, conforme quem entrar, normalmente têm que desenvolver. Daí a preocupação em tentar perceber a que serviço em concreto. Obviamente nós sabemos todos, as assistentes operacionais são da competência do município, mas uma coisa é uma assistente operacional que concorre para uma escola, outra coisa é uma assistente operacional que concorre para um serviço urbano, de limpeza. Eles são todos funcionários do município, mas não estão todos validados para fazer o mesmo tipo de serviços, nem é para esse fim que as pessoas concorrem. Elas, quando concorrem para um fim, só mudam as suas tarefas em acordo, obviamente, com a entidade patronal e de acordo com a pessoa. E daí a dúvida relativamente a esta questão. Agora já percebi, são pessoas que estão afetas ao Centro de Saúde. Obrigado pelo esclarecimento. Já agora, só para terminar e esclarecer, tem sido uma opção nossa, em relação mesmo à falta de pessoal, como disse, nós normalmente, pode haver alguma exceção que eu desconheça, só fazemos essa transversalidade, se quiserem chamar, entre serviços, digamos assim, do município, certo? Nunca fomos buscar ninguém ao centro de saúde para vir fazer um serviço do município e desconheço que tínhamos ido buscar alguém às escolas para vir fazer um serviço do município. Já colocámos, foi ao contrário. Pessoas do município nas escolas e pessoas do município no centro de saúde. Inverso, não fazemos isso. Pelo menos essa é a nossa opção. Se acontecer alguma exceção,
terá sido certamente uma exceção. E aqui é o caso. Portanto, é bastante claro, 6 auxiliares no centro de saúde, ponto final. Está bem? Faz favor. Relativamente ao que o Sr. Vice-Presidente acabou de dizer, percebo que seja uma opção da gestão atual, eu pensaria precisamente o contrário daquilo que me está a dizer, porque acho que uma assistente operacional de serviços gerais nunca poderá fazer o trabalho de uma assistente operacional da área educativa nem da área da saúde, porque exigem algum tipo de especificidade nas suas tarefas e de preparação, até mesmo quando concorrem muitas delas até a exigir de formação neste âmbito. O contrário já me parece eventualmente mais fácil, porque não é um trabalho que exija tanta especialização naquilo que é feito, obviamente tem as suas características, todos eles têm as suas mais-valias e obviamente aquilo que é o necessário, mas isto só para dizer que isto é uma questão, uma reflexão pessoal e não tem a ver com aquilo que obviamente é a gestão do município naquilo que é o seu entendimento. E já agora tenho que responder, cara vereadora. Parece-me a mim que no caso em questão poderia haver uma maior transversalidade nas funções, mas não é o caso. Não haja dúvida nenhuma sobre isso, não é? Nós ainda não retiramos ninguém, quer da educação, quer da saúde, para vir realizar trabalhos normais e correntes da responsabilidade do município, da atividade no funcionamento do município. Inversamente já o temos feito, mesmo sem a adequação a 100%, não é, necessária, mas vai lá e resolve, não é? Pronto. Também sabemos que temos a abertura do inverso, mas não o fazemos, está bem? Ou se alguma vez aconteceu, ou se acontecer, será certamente uma excepcionalidade, está bem? Mas é assim. Portanto, estamos esclarecidos, centro de saúde, 6 auxiliares, não muda, está bem? Portanto, nesse caso, proposta 2.10, não é? 2.10 neste caso é a abertura do procedimento, está bem, para a regularização das 2 auxiliares. Querem votar os 2 em consonância, uma vez que já falámos do outro também? Portanto, 2 pontos, se o vereador tem alguma coisa contra, votamos os 2 em simultâneo. Portanto, neste caso, é o 2.12, abertura de procedimento concursal comum para a admissão de pessoal a tempo indeterminado, assistente operacional, auxiliar de serviços gerais. Portanto, aqui neste caso, foi o que já transmiti há pouco, existem 2 pessoas que se aposentaram no serviço, há necessidade de reforçar o serviço com 2 pessoas, vamos abrir um procedimento. Está bem? Há dúvidas? Portanto, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade a proposta 2.10, 2.12. A proposta 2.11 trata-se de uma consolidação definitiva de mobilidade intercarreiras, com despacho de dia 8 de abril de 2022, pela Sra. Presidente, da categoria de assistente operacional para a categoria e carreira de assistente técnica, na subunidade orgânica, taxas e licenças da Divisão de Administração Geral. Propomos assim à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade a proposta 2.11. Proposta 2.13. Ordem de Trabalhos 2.13, proposta número 82, subsídio anual à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Argueiros de Monsaraz. Passava a palavra ao Sr. Vereador António Fialho. Trata-se do apoio anual que é atribuído pelo município de Argueiros de Monsaraz à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Argueiros de Monsaraz. É justificado pela inquestionável importância que representa a segurança das populações e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Argueiros de Monsaraz tem assumido um papel de grande importância nos domínios da proteção civil, do socorrismo, do transporte de doentes e do combate de incêndios. Este apoio é atribuído ao abrigo do protocolo de colaboração assinado em abril de 2010, termos em que propomos ao Executivo Municipal que aprove a atribuição do subsídio anual ordinário de 60 mil euros à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Argueiros de Monsaraz. Há dúvidas? Não? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faz favor, Sr. Vereador. Faz favor, Sr. Vereador. Isto nem ia influenciar a votação. Faz favor, Sr. Vereador. De qualquer forma, era só para tentar aqui só validar aquilo que me pareceu que seria, o pagamento está a ser feito agora porque a questão da aprovação, até pela própria associação, decorreu só agora no mês de agosto, não, correto? Foi renhida.
Diga, peço desculpa. A negociação foi renhida, foi renhida. Certo, mas pronto, mas queríamos só tentar perceber, porque tínhamos falado na questão do pagamento trimestral e era importante percebermos porque é que o estamos a fazer à data de hoje, conforme o Sr. Vereador disse. Vamos fazer já agora, no início de outubro, o pagamento de 3 trimestres. Portanto, destes 60 mil euros, vamos pagar 45 mil euros e em novembro pagaremos os 15 mil que faltam. Mas sim, a negociação foi até agora. Eu tinha lido a proposta e percebi isso, não me ia influenciar a questão da votação, mas acho que era importante esclarecer quem nos está a ouvir. Muito bem, nesse caso passamos à frente. Ordem de Trabalhos 2.14, proposta número 83 do Gabinete da Presidência, de delegação de competências do município de Argangas de Monsaraz para a freguesia do Corval, primeira alteração ao contrato interadministrativo, celebrado a 23 de janeiro de 2015, e passo a palavra ao Sr. Vereador António Fialho. Bem, então a 13, a 14, a 15 e a 16 são praticamente do mesmo teor, embora as duas primeiras são de Corval, da freguesia de Corval, e as duas últimas, que eu acabei de referir, são da freguesia de Monsaraz. Trata-se da atualização... Peço desculpa, Sr. Vereador. Então, podíamos aprovar em blocos? Exatamente. Assim temos a proposta na ordem de trabalhos. Temos a 2.14. Isso. 14, 15, a 2.15, a 2.16 e a 2.17. A ordem de trabalhos, está bem? Podemos votar em conjunto, nesse caso, Sr. Vereador? Sim, senhor. Sr. Vereador, peço desculpa, faça favor. Trata-se da atualização da delegação de competências que o município contratou, neste caso com a freguesia de Corval e da freguesia de Monsaraz. O município atribui uma verba pela limpeza urbana, tratamento de espaços verdes, gestão de limpeza de cemitérios, de parques infantis, de lavadores públicos, pela cobrança do serviço de abastecimento de água e pelos transportes escolares que estas freguesias efetuam. A alteração que agora se verificou refere-se sobretudo a 3 aspectos. Primeiro aspecto, atualização referente ao salário mínimo e subsídio de refeição. Segundo aspecto, compensação pelos custos que advêm da não utilização do glifosato, vai aumentar os custos na deservagem. E terceiro aspecto, este acerto de equipamentos que estão contratados, alguns que não, entretanto, começaram a fazer parte das despesas da freguesia que não estavam previstos nos anteriores acordos. A referir ainda que todos estes acertos são todos para mais, obviamente, e têm efeitos retroativos a janeiro e referem-se até ao fim do ano. Ora, nesse caso, passamos a... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não há questões? Portanto, o 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17... É, 2.17. 2.14 até o 17, certo? Ok? É isso, Sr. Vereador? Muito bem. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ora, neste caso, a ordem de trabalhos 2.18, proposta 47 do Gabinete da Vice-Presidência, pedido de parecer da Farmácia Moderna. Pedido de transferência da localização da Farmácia Moderna, atualmente cita na Praça de Santo António, para a Rua Campo 25 de Abril, número 21. Foi solicitado pelo Infarmed um parecer prévio do município em relação à deslocalização da farmácia. A empresa proprietária da farmácia Moderna justifica a deslocalização da mesma com a dimensão de um novo espaço bastante mais amplo, permitindo assim um aumento dos estoques de medicamentos disponíveis. Permite também a criação de um gabinete de atendimento personalizado ao utente e implementação do serviço de consulta de nutrição. Fica localizada, como hoje, em zona habitacional e no centro da cidade de Argangas. Com esta deslocalização, passa a ter um serviço diferenciado e de valor acrescentado à população de Argangas, Monsaraz. Atendendo ao pedido solicitado, propomos à votação o pedido de parecer prévio do Infarmed. Há questões? Não há questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao 2. Está tudo bem. Passamos ao 2, à ordem de trabalhos 2.19, proposta número 65, vereador António Fialho, procedimento administrativo para a classificação do Palácio Região Argangas de Monsaraz em imóvel de interesse municipal. Sr. Vereador, tem a palavra.
Trata-se de uma edificação urbana do tipo casa apalaçada, construída na primeira metade do século XIX, em pleno século histórico, centro histórico, da então aldeia dos Reguencos para a residência urbana da família Costa Lima. Possui uma enorme herança histórico-patrimonial, uma vez que foi nesta casa que nasceu o Conde de Monsaraz, poeta, par do reino e entre outros, filho de uma das famílias mais abastadas do concelho, os Poupança. Entre 1975 e 1988, o Palácio Rojão foi adaptado para a Escola Secundária de Reguengos de Monsaraz e em 2013, depois de obras de requalificação, foi aberto ao público como Biblioteca Municipal. Eu gostava de fazer aqui um parênteses naquilo que estou a ler para dizer que esta requalificação deste palácio foi, de facto, uma requalificação de muita qualidade, com muito respeito pela traça, com muito respeito pelo que lá havia e é de facto apreciado por todos. Estas obras de requalificação foram muito boas. Possui no seu interior um vasto e riquíssimo programa de pinturas murais, oitocentistas, que convém estudar e preservar. Propomos ao Executivo Municipal que delibere a abertura do procedimento administrativo de classificação do imóvel Palácio Rojão, sítio Reguengos de Monsaraz, em imóvel de interesse municipal e que, caso a presente proposta mereça provimento, seja dado cumprimento ao previsto no Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro, quanto às notificações e divulgação da abertura do procedimento. Ora, neste caso, questões, por favor? Não havendo questões, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora, 2.20 da Ordem de Trabalhos, proposta número 76 do vereador António Fialho, atribuição do cartão social do município. Sr. Vereador, faça favor. Então, deram entrada 19 propostas, 19 requerimentos a solicitar a atribuição do cartão social. Nós propomos a aprovação de todos eles, uma vez que todos eles cumprem os critérios, e a atribuição é para todos eles por pertencerem a agregado familiar a situação de carência socioeconómica, e deu entrada também o pedido de renovação de um cartão social, e propomos o indeferimento desta proposta de renovação pelo facto de não cumprir os requisitos. Ora, nesse caso, há dúvidas, questões? Propomos a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ora, 2.21 da Ordem de Trabalhos, proposta número 67 do vereador António Fialho, atribuição dos apoios previstos no cartão social do município. Sr. Vereador, faça favor. Desculpa. Esta é a proposta que estamos a ver. 2.20. 2.21. Tenho aqui duas vezes a 2.19. Não tenho a 2.20. Há alguma coisa... Não. Eu tenho de cabeça. Portanto, trata-se da ocupação temporária. Prevista no cartão, um dos requisitos previstos no cartão social do município é para 3 pessoas pelo período de 6 meses. Uma delas é para a educação e 2 delas para serviços operacionais. Ora, questões? Faz favor. Aqui é só pedir a ajuda do Sr. Vereador aqui nas nossas contas, ou pelo menos aquilo que são a informação que temos do nosso lado. Nós tínhamos aprovado recentemente, acho que até foi há menos de um mês, em agosto, dia 28 de agosto, se não estou em erro, mais 10 cartões, porque o plafond que tínhamos previsto inicialmente, 35, já estaria esgotado e passaria para 45 cartões. Recordo-me que no dia em que fizemos a aprovação, foi logo nesse dia um cartão aprovado por um período de 6 meses. Depois, na reunião do dia 3, aprovámos mais 8 cartões também pelo período de 6 meses.
E hoje estamos aqui com a proposta para a aprovação de mais 3, o que totaliza 14 daquilo que é as contas que fizemos desde o dia 28 de agosto até hoje. Eu gostaria de saber se existe aqui alguma informação que nós não tínhamos conhecimentos para permitir que os 10 neste momento já sejam 14, se houve alguma situação anómala relativamente a esta situação, e agradecer então aqui a sua resposta para que possamos validar estes 3 que hoje nos surgem de forma coerente e de acordo com aquilo que foi aprovado por todos nós aqui em reunião de Câmara. A única resposta que aí pode haver é que quando foi pedido o aumento dos 10 cartões, ainda andava esgotado o plafond, não é? Anterior. Aquele que... Não estava. Não estava esgotado e ainda temos 4 cartões para atribuir, segundo informações dos serviços, que ontem previ essa pergunta e por algum motivo... Porque, algum motivo previa a pergunta. Previa, porque obviamente devemos estar mesmo quase a esgotar o plafond das 10 ocupações, não são cartões, das ocasiões. Segundo a informação ontem dos serviços, temos ainda 4 cartões. Quando aprovámos o reforço dos 10, é claro que o plafond anterior ainda não estava esgotado. Para além disso, posso já adiantar que vamos precisar de reforçar. Só quero dizer uma coisa, recordo-me à data de quando foi aprovada os 10, que depois a seguir até lhe disse que era realmente o aumento de fé quando estávamos a aprovar a vaga nesse dia, sem sabermos à partida se tinha sido aprovado primeiro a questão dos 10 cartões. Tivemos esta conversa na altura. Fiquei com a nítida sensação na altura que aquele cartão daquele dia já era no âmbito do novo plafond. Mas pode ser erro meu e irei rever, entretanto, depois os elementos e os dados que tenho dessa reunião. Diz-nos então que vai ser necessário reforçarmos. É isso que o Sr. Vereador transmitiu agora no final, correto? Senhora Vereadora, volto a referir que a informação que ontem pedi aos serviços foi exatamente essa. É claro que não tenho aqui de cabeça quantos cartões é que estão, quantos é que faltam, e pedi essa informação. A informação que me foi pedida, sujeita à confirmação, porque já pedi fora do horário de trabalho e a pessoa, o técnico, disse-me que precisava de confirmação, mas faltavam-nos 3 ou 4. Confirma-se que vamos precisar de reforço, sim. Confirmo. Obrigada. Não há mais questões? Passamos à votação. Quem vota contra? Nós votamos a favor com base na informação que o Sr. Vereador acabou de nos dizer, que ainda há plafond para mais 4 e que eventualmente no futuro iremos reforçar, com base, obviamente, na informação que temos técnica e do Sr. Vereador, fazemos boa fé e vamos aprovar. Então, nesse sentido, está aprovado por unanimidade. Passamos então à proposta à ordem de trabalhos 2.22, proposta 78 do Sr. Vereador António Fialho, minuta do contrato de comodato entre a Cidade Portuguesa de Autores e o município de Arguengues de Monsaraz. Sr. Vereador, faça favor. A Câmara Municipal de Arguengues, na reunião ordinária realizada no dia 20 de julho de 2022, aprovou por unanimidade a ratificação do contrato de comodato celebrado entre a Sociedade Portuguesa de Autores e o município, através do qual aquela cedeu ao município 6/4 do prédio urbano nominado Casa António Gião, sito na Rua General Humberto Delgado, número 11, em Arguengues de Monsaraz, destinados ao acolhimento de refugiados provenientes da Ucrânia. De acordo com a cláusula 3ª, número 1 do citado contrato, o mesmo vigorou até o dia 30 de junho de 2023. O município de Arguengues de Monsaraz e a Sociedade Portuguesa de Autores acordaram celebrar um novo contrato de comodato com vigência até ao dia 30 de junho de 2024, com efeitos retroativos a 1 de julho de 2023, mantendo-se o teor das cláusulas do contrato de comodato celebrado anteriormente. Propomos ao Executivo Municipal a aprovação da minuta do contrato de comodato a celebrar entre a Sociedade Portuguesa de Autores e o município de Arguengues de Monsaraz, para vigorar até ao dia 30 de junho de 2024, com efeitos retroativos a 1 de julho de 2023, e propomos também mandatar a Sra. Presidente da Câmara Municipal para assinar este referido contrato em nome do município. Ora, nesse caso, há questões? Não havendo questões, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao 2.23, Administração Urbanística, e então temos aqui a apresentação de vários processos que passo a informar. Ora, processo 77-2022,
licenciamento de alterações no decorrer de obra, aprovação do projeto de arquitetura em São Pedro do Carvalho está deferido. Processo número 15 de 2023, licenciamento para obras de alteração, aprovação do projeto de especialidades em Reguengos de Monsaraz está deferido. Processo número 70 de 2023, licenciamento para obras de edificação, aprovação do projeto de arquitetura em Barrada está deferido. Processo número 76 de 2023, operação de destaque e licenciamento para obras de edificação, aprovação do projeto de arquitetura em Campinho está deferido. Projeto número 82 de 2023, licenciamento para obras de demolição e edificação, aprovação do projeto de arquitetura em Reguengos de Monsaraz está deferido. Processo número 75 de 2023, licenciamento para obras de demolição e edificação, aprovação do projeto de arquitetura em Campinho está deferido. Processo número 9 de 2020, pedido de informação prévia, construção de unidades de pequena produção em Reguengos de Monsaraz está deferido. Há questões? Não havendo questões, passa a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ora, chegamos então ao fim da nossa ordem de trabalhos. Neste ordem de trabalhos, não, passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é agora o período de intervenção do público. Intervenção do público, temos alguém? Vamos ter aqui uma intervenção do público. Segundo estou informado, não temos autorização para transmissão nem voz, não é? Portanto, como não temos autorização, eu solicitava, o que vou dizer é que espera só um bocadinho, vamos após a intervenção e após conclusão, voltaremos a retomar a transmissão, está bem? Neste caso, solicitava então que a transmissão
emissão, se faz favor. Tá? Então, de volta novamente à transmissão via streaming, só para a intervenção do público. Mais alguém deseja intervir? Portanto, não tendo intervenção de mais ninguém no público, resta-me finalizar... não, peço desculpa. Vamos então proceder à leitura da minuta da ata. Se faz favor. Minuta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do mandato 2021-2025, realizada no dia 27 de setembro de 2023, no Salão Nobre dos Passos do município de Reguengos de Monsaraz, tendo sido declarada aberta pelas 10 horas. Presidiu a reunião o Sr. Francisco José Cardoso Grilo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, na qual estiveram também presentes os Srs. Vereadores Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Anabela Capuscaeiro e António Manuel Botefialho. No período de antes da ordem do dia, o Sr. Vice-Presidente deu conta de que a Sra. Presidente da Câmara Municipal não poderia comparecer à presente reunião por se encontrar em trabalho externo em representação do município em Bruxelas. Atento o fundamento e a justificação acima prolatados, o Executivo Municipal deliberou por unanimidade considerar justificada a referida falta. A ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 15 de março de 2023, foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes na referida reunião. Os membros do Executivo Municipal apresentaram de seguida vários assuntos de interesse para a atividade da autarquia. Período de antes da ordem do dia. No período da ordem do dia. Os pontos 2.1 a 2.23 foram todos aprovados por unanimidade. No período de intervenção do público, tivemos a intervenção de um munícipe que, após a assinatura do documento para o efeito, declarou não autorizar a transmissão em direto. A intervenção teve a ver com diversos esclarecimentos solicitados à Câmara Municipal, documento que será transcrito em ata. No que respeita à aprovação em minuta, a presente ata foi lavrada e lida no final da reunião de harmonia com o preceituado no artigo 57 do anexo 1 à Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, que estabeleceu, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais. Muito bem. Ora, neste caso, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Nada? Portanto, finalizamos assim a nossa reunião de Câmara de hoje. Uma boa... boa. Peço desculpa. É melhor aprovarmos a minuta, é isso? Então vá, então vamos lá aprovar a minuta. Eu já tinha data como aprovada, está a ver como vocês não questionaram? Está bem. Então, quem vota contra? Quem vota a favor? Desculpe, quem se abstém? Isto quando pôr na cor bem à primeira, vai lá à segunda. Nesse caso, está aprovada por unanimidade a minuta data de hoje. Está bem? Finalizamos então, agora sim, a nossa reunião de Câmara de hoje, a nossa transmissão. Uma boa tarde a todos e uma boa semana de trabalho.